Então, pessoal, continuando, eu vou mostrar agora, né, falar sobre a taxa de transferência, tá? Não é nenhum assunto relacionado a banco, não, né? Taxa de transferência, mas é a taxa de transferência referente à velocidade, qual a velocidade de transferência, por exemplo, você coloca um pendrive no seu computador, no notebook, enfim, qual que é a velocidade de transmissão de um lado para o outro, né? Qual a velocidade máxima, qual aquela que está sendo praticada, no caso da internet também, qual que é a velocidade de transmissão? Você acessa um vídeo e o seu vídeo está travando, né? Por que ele está travando? Por causa da taxa de transferência, né? A banda não está suportando, né? Todos aqueles dados que devem ser transferidos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre informação mais técnica, né, relacionada à taxa de transferência. Bom, então, é o seguinte, eu vou começar falando pela taxa de transferência em paralelo, ou seja, de dispositivos, de tecnologias que utilizam, né, a transmissão em paralelo. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, tá. Então, o que acontece? Quando você tem a taxa de transferência, né, de tecnologias que utilizam transmissão em paralelo, como o exemplo que está na tela aí, né, nós temos uma coisa bem interessante, né, para se identificar aquela tecnologia que nós estamos falando, enfim, que está em questão, em paralelo ou em série. Às vezes eu não sei, às vezes você não sabe, né, como identificar. A forma mais interessante, né, mais fácil de identificar, se foi, por exemplo, se você está lendo uma matéria, alguma coisa na internet, né, tem muita coisa errada na internet, então você tem que saber se você está lendo, obtendo a informação correta ou não, tá bom? Então, se você não tem referência de elementos corretos, então fica difícil você acreditar ou não naquilo que você está vendo. Tá bom? Hoje em dia tem muito conteúdo na internet, isso é bom, porém você tem que saber filtrar e saber o que você está vendo. Então tá, quando você tem aqui a taxa de transferência, né? Eu vou falando aos poucos aqui explicando, tá? Com essa unidade de medida, esse B aqui significa byte, tá? Depois vocês pegam a tabelinha lá, né? Bit, byte, kbyte, megabyte, que nós estamos acostumados no dia a dia a lidar com ela, tá bom? Mas isso aqui, esse B aqui significa byte, tá bom? Esse B aqui, vou até colocar em vermelho ele aqui, tá bom? Então, B significa byte. E o que acontece? Quando você tem byte por segundo, ou por segundos, né? Significa que a taxa de transferência em questão, quando a largura da banda é tida como megabytes, ou seja, MB, mesmo que seja mega, seja kbyte, seja lá qual for a unidade de medida. Mas o que importa aqui é isso aqui, né? Isso aqui, tá? Bytes por segundo. A grandeza não importa, né? É a mesma coisa quando se fala assim de a distância em metros, quilômetros, né? Não importa. Né? O que importa é que você tem aqui, né? A unidade de medida principal, bytes por segundo. A grandeza só vai expressar a quantidade, mas isso aqui vai representar, né, que a transmissão, na verdade, ela está sendo feita ou é feita em paralelo. Por quê? Um byte, né, o conjunto de 8 bits eu tenho 1 byte, tá certo? Então aqui, tá vendo? Nesse exemplo mesmo já diz, aqui tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, tá bom? E o conjunto desses 8 bits, eu tenho 1 byte. Ou seja, nesse esquema de transmissão, o transmissor está enviando para o receptor um conjunto de 1 byte por vez. Ou seja, a cada pulso de clock ele envia 1 byte. Mais um pulso de clock, mais 1 byte. E assim por diante. Tá bom? Então, quando a transmissão é feita em paralela, você tem essa unidade de medida aqui, byte por segundo. E como que nós calculamos, então, né, essa largura de banda? Então, a fórmula é essa. A largura de banda é igual ao clock, tá? Aqui o clock, na verdade, é esse aqui, 33 MHz, um exemplo, tá? Pode ser outra qualquer, cada tecnologia tem a sua
o seu clock específico, né? Ou seja, a sua transmissão. Então, esse daqui específico tem 33 MHz. Ou seja, o que significa isso aqui? 33 milhões de vezes por segundo. Então, imagina, segundo é um espaço de tempo muito curto. Agora, imagina algo acontecer 33 milhões de vezes por segundo, tá bom? Então, para você perceber que já em paralelo, que já costuma ser mais baixa, pelaquela questão do eletroímã, né? A transmissão não pode ser tão frequente assim, porque quanto mais frequente, quanto mais zeros e uns passarem por cada um desses fiozinhos aqui, maior vai ser o campo eletromagnético, que ele forma o eletroímã, que eu já expliquei nos vídeos aí atrás, tá bom? Então, esse 33 MHz por segundo significa 33 milhões de vezes por segundo, tá? Eu vou multiplicar pela quantidade de bit que ele manda a cada pulso de clock, tá? Pode ser que seja uma ou duas. Nesse caso aqui, em paralelo, é sempre um conjunto de 8, né? Esse 1 ou 2 que eu disse é em série, tá? Mas no caso de paralelo, pode ser de 8 ou mais, mas normalmente múltiplo de 8, tá bom? Então, o que acontece? Você tem aqui o conjunto de 8 em 8, mas pode ser mais de 32 bits, por exemplo, né? Por exemplo, aqui essa tecnologia PATA ou IDE, né? Que é antigamente era chamada de IDE, ele envia 32 bits a cada pulso de clock. Tá vendo aqui, ó? Número de bits por pulso de clock, porque ele tem 40 fiozinhos aqui, mas desses 40, 32 são usados para passar realmente os dados que são necessários. Os outros é dado de controle, coisas da própria tecnologia, tá bom? Então, número de bits por pulso de clock, 32, um exemplo, tá? É uma tecnologia que nem essa. Pode ter outras, né? Cada um tem o seu valor, como eu já disse. E ele tem que ser dividido por 8. Por que por 8? Porque ele está enviando bits, né? Se está enviando bits, eu tenho que dividir por 8 por causa da conversão de bits para bytes, tá? Olha esse B aqui, ó, né? O B que eu coloquei aqui em vermelho, tá bom? Então eu tenho que dividir por 8, tá? Em série é mais comum ser dividido, por exemplo, por 10, mas eu vou chegar lá, tá bom? Mas aqui em 8. Então esse 8 aqui, na verdade, é um byte. Eu pego lá um conjunto de 32, divido por 8, eu tenho lá quantos bytes são enviados por segundo. Então, aqui já está sendo feita a conversão de bits, tá bom? Para byte. Então, isso que está aqui entre parênteses seria quantos bytes. Se você fizer a conta aí, vai dar 4, tá bom? Então, se você pegar em um clock de 33 MHz vezes 4, vai dar 132 megabytes por segundo, tá bom? 32 megabytes por segundo. Então, né, você percebe que a frequência é alta, mas ela pode ser muito mais alta do que isso, tá certo? E você tem uma velocidade final em megabytes, B maiúsculo, megabytes por segundo, ok? Vou mostrar o exemplo agora em série, né? A transmissão em série. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos rolar um pouquinho mais aqui. Essa transmissão em série, a largura de banda também. A largura de banda é igual ao clock, sempre tem um clock, né? Vezes número de bits por pulso de clock. Agora aqui não tem divisão, tá? Não tem divisão porque já é impróprio, a unidade de medida final, né? Já está em bits por segundo, tá? Que é esse cara aqui, ó, bits por segundo, ok? Por enquanto, desconsidera isso aqui, ó. Já eu explico por quê. Por enquanto, desconsidera essa informação. Enxerga só isso aqui, tá? Como uma explicação. Só essa primeira parte. Então, uma outra tecnologia, por exemplo, em série, ela pode enviar, ela pode ter um clock muito maior, tá? Pode ver que lá no outro era megahertz. Giga é acima, tá certo? É a unidade de uma grandeza maior, né? Ou seja, é maior do que mega. Tá certo? Vem acima o giga. Então, 2,5 GHz, então aqui eu tenho a transferência, ou seja, o pulso de clock, ele varia, o ciclo de clock varia entre 2,5 bilhões de vezes por segundo. Lá em cima era milhões, aqui é bilhões, tá certo? Então, imagina um clock de 2,5 bilhões de vezes por segundo. Em um segundo acontece toda essa quantidade de transferência. E se ele enviar, ou seja, se essa tecnologia
né, em questão, em série, enviar apenas um bit, ou seja, né, bit aqui é 101001, ele envia um só, então se eu for multiplicar aqui, eu vou ter 2,5 gigabit por segundo, tá? Gigabits por segundo. Então esse B minúsculo significa bit, ou seja, 1 ou 0, bit, tá? Então perceba que o clock da transmissão em série ele pode ser muito superior do que a transmissão em paralelo. Agora explicando por que eu coloquei em parênteses aqui essa questão. Só para a gente poder converter. Tá? Então, isso aqui não é necessário fazer, tá? Porque você já tem a resposta e a resposta é essa e acabou. Mas, a título de comparação, você vai perceber que nesse de cima, em paralelo, né, você tem uma taxa de transferência de 132 megabytes por segundo. E se eu for converter esse de baixo, eu tenho de 312,5 megabytes por segundo. Então, perceba que passando de um em um, né? Ou seja, a transmissão em série, ele envia bit por bit, um por um. E aí, em paralelo, vários, 32 no caso dessa tecnologia acima que eu coloquei, por pulso de clock. Mas como o pulso de clock é superior, muito superior, né, à paralela, então, no final das contas, a velocidade se torna muito maior. Tá bom? Então é isso. A primeira explicação é essa, tá? Em relação a bits ou bytes, tá? Então, resumindo, né, só mais uma questão aqui. Se você vê numa taxa de transferência, olha, né, a minha internet é de, né, vamos supor, 100 megabits por segundo. Ninguém fala bits por segundo, ou seja, poucas pessoas, né? Mas o correto é falar 100 megabits por segundo. Então, se fala que é 100 megabits por segundo, significa necessariamente que o tipo de transmissão feita, né, através da internet que ela utiliza é em série, porque quando se fala bits por segundo é em série, tá bom? Quando se fala em bytes por segundo, significa que a transmissão ela é feita em paralelo, necessariamente, tá certo? Então, tome cuidado com informações que você pega na internet, blog, enfim, ou que alguém te conta, né, porque você tem que ter esse discernimento, tá bom? É comum na internet estar errado, em vez de estar 132 megabytes por segundo, eles colocam B minúsculo, né? Ou aqui, em vez de colocar B minúsculo, coloca B maiúsculo barra S, ou seja, inverte as coisas, tá bom? Então aí você pode achar que a velocidade é maior ou menor do que deveria ser realmente, tá certo? E aí você acaba se confundindo, se não tiver algo a se apegar correto, você se perde, tá bom? Eu vou mostrar aqui na internet algumas coisas, tá? Eu estava falando da taxa de transmissão de internet. Eu peguei um site aqui, banda larga, tá? Banda larga fixa, tá? Em casa, para a sua empresa, enfim. E você tem aqui, ó, tá escrito assim, opa, contrate 200 megas, né? E navegue em casa com 400 megas. Então, é tipo uma promoção que eles estão fazendo, enfim. E aí você paga 150, mas mega o quê? Megabytes por segundo ou megabit por segundo? Tá certo? Então, né, é possível fazer a conversão e pode ser até que confunda a pessoa, né? Fala, olha, é megabytes, então bytes é mais, bits é menos, né? Dá para fazer a conversão mesmo sendo em série ou em paralelo, igual eu fiz aqui para vocês verem, tá bom? Mas quando se faz a conversão, normalmente está descrevendo como que foi feita essa conversão, tá? Então, mesmo assim, ele mostraria bits ou bytes se for um site sério, tá ok? Então, aqui ele mostra, vamos ver, ó, se é megabit ou megabyte por segundo. Aqui ele mostra alguns dados, né, algumas informações, e aqui, ó, velocidade de verdade. Tem um sinalzinho de mais aqui, né, cada um dos planos, né, ó, 60 megas, 150, 400, não importa. Mas vamos pôr esse daqui, ó, de 150 megas, vai. 150 megas, ele mostra lá, download de 150 megabit por segundo. Esse B é minúsculo, tá? Se é minúsculo, significa que a transferência, a taxa de transferência é em série, não em paralelo, é em série, tá certo? Então, o download é a velocidade que você vai conseguir baixar as coisas no seu computador ou notebook, né? Ou no seu Wi-Fi, através do seu Wi-Fi, usando o celular, por exemplo. Enfim, a taxa de transferência é
150 megabits por segundo, tá bom? E de upload são todos os dados que você envia no sentido contrário. Você baixa e você pode enviar para a internet. Normalmente o download é mais lento para upload. Por exemplo, eu trabalho com site, sempre trabalhei com sites desenvolvendo e tal, né? Agora um exemplo. Então é comum, eu acabei de terminar de fazer um site, eu preciso enviar para algum servidor web para que possa configurar esse site e funcionar, né? Então, existe uma taxa de transferência no sentido contrário, do meu computador no sentido internet, ou seja, até o servidor. Então, essa velocidade de transmissão do meu computador para a internet, né, ou até mesmo eu enviar um arquivo para alguém, então essa velocidade costuma ser bem mais baixa, tá bom? Mas o importante aqui que eu quero mostrar é o bit, megabit por segundo, tá bom? Então, essa é a taxa de transferência da internet. Legal, vamos lá então. Só mais um detalhe, quando você faz, né, esse pacote de qualquer tipo de internet residencial, o comum, como essa daqui, por exemplo, né, da LiveTeam, você vai utilizar cerca de 10 a 15% daquilo que você contratou. Então, ao invés de você usar na prática, né, 150 megabits por segundo, você vai usar entre 15 e 20, mais ou menos, megabits por segundo na prática, real, tá? Isso aí é a Anatel, né, ela fez uma espécie de uma lei, enfim, de uma regularização, de que as empresas que fornecem internet, elas devem fornecer pelo menos 10% daquilo que promete, tá? Se você fizer o teste aí, você vai ver direitinho, não naqueles sites, tá? Não naqueles sites de teste de velocidade. Lá ele já traduz automaticamente, tá bom? Mas se você fizer um download, quero ver se você consegue fazer um download no tempo real, ou seja, na velocidade real que você contratou, tá certo? Você não consegue, você consegue cerca de 10 a 15% na média, tá bom? Tem algumas empresas que cobram muito mais, só que também por ter uma velocidade mais próxima do real, porém é mais caro, tá bom? Então tá bom, vamos lá, vamos ver agora na internet. Aqui, deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Eu estou pegando aqui alguns planos de internet, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então eu peguei um plano da Vivo aqui, de celular, tá bom? Internet de dados, né? Plano de dados de celular, tá bom? Só para ficar bem claro. Então aqui está escrito aqui, planos de celular. Beleza, então ele fornece 8,5 GB, tá bom? Então, o que quer dizer esse giga? Giga é a franquia, tá? Ou seja, durante o mês ou o período, né, que você utiliza a internet, que eles fecham lá, né? A cada mês eles zeram novamente, você pode, né, voltar a acessar normalmente os dados que você, né, talvez eventualmente teria utilizado todo no mês anterior ou no ciclo anterior. Então, eles fornecem aqui, ó, 8,5 GB, 8 GB e meio. Só que isso aqui é o quanto que você pode trafegar na rede, ou seja, né, quanto de download você pode baixar, você pode fazer. Então, 8,5 seria composto de 4 GB mais 500 MB, ou seja, 4,5 GB, mais 4 GB exclusivo para redes sociais, tá? E Twitter, Facebook, enfim. Então, 8,5 GB, isso aqui não tem nada a ver com velocidade. Tá? Você fala assim, minha internet é de 8,5 GB, né? Aqui, ó, minha internet é de 8 GB e meio. Não, eu peguei um plano de 10 GB e meio. Eu acredito que vocês já saibam disso. Mas isso aqui não tem nada a ver com velocidade. Tem a ver com quanto de dados você pode acessar durante o ciclo ou o mês. Tá bom? Mas e a velocidade? Ninguém fala, né? É difícil alguém falar qual a velocidade que você vai acessar. É difícil falar também, tá? Mas você tem que ter uma ideia, tá? De qual o desempenho que você vai ter. Vai ser rápido, vai ser mais lento, né? Então, em mais informações, normalmente eles utilizam, tá? Eles passam, né, essa informação para a gente. Então, o que acontece aqui, ó? Vem assim, né, que eu já tinha clicado. Planos anuais do Vivo Controle. Então, vem aqui, informações adicionais. Aí aparece aqui, ó, serviços sujeitos à disponibilidade de interrupções, crédito, tal. Mas o que é importante é aqui, ó. Para navegar com a velocidade 4G, você precisa ter um aparelho 4G, um chip 4G e um plano 4G, né?
e estar na cobertura 4G, ou seja, se tudo isso acontecer, você vai ter uma velocidade melhor possível. E qual é essa velocidade? De 5 megabit por segundo. Olha só o bit por segundo, ou seja, a transmissão é em série de novo, tá? Ou seja, né, continua sendo em série, não só aquela internet que você usa em casa, mas também a internet que você usa no celular, né, utilizando os seus dados móveis, tá ok? Para download, isso para download. E agora para upload de 500 kbits por segundo, né? Kbits por segundo, tá certo? Então é importante você entender essas unidades medidas e você ficar mais esperto, né? Quando você pegar uma descrição de desempenho, velocidade de qualquer coisa, você já começa a analisar, tá certo? E aqui, ó, deixa eu voltar aqui numa outra guia para poder mostrar qual a velocidade do 4G. Na verdade, o 4G que determina o desempenho, não só ele, tá? Mas olha lá, ó, a velocidade do 4G no Brasil pode variar até 15 megabits por segundo em um dia, tá certo? De novo, megabit por segundo. Quando se trata de informação mais técnica, então o pessoal, né, mostra da maneira correta. Agora, quando é para usuário, né, normal, olha lá, 400 MB de internet, tal, né? Eles não mostram especificamente, tá certo? Então, quando se trata de uma informação mais técnica, eles começam a definir bit. Bit significa o quê? Transmissão em série, tá bom? Então tá, então aponta que chega até 15 megabits por segundo, mas os planos aqui da Vivo, né, eles dizem que chega no máximo a 5 megabits por segundo. E isso se você tiver um aparelho 4G, um chip 4G, um plano 4G e estiver dentro da cobertura 4G. Porque se não tiver nenhuma antena 4G próximo de onde você estiver, você não vai conseguir atingir essa velocidade de 5 megabits por segundo, tá bom? Pode ser que chegue próximo, que seja uma 3G, 3,5G, né? Pode ser que você consiga, mas, né, você tem que ter todas essas condições para você conseguir chegar na velocidade sugerida, né? Ou seja, a velocidade que eles mostram aqui que você conseguiria. Tá bom? Eu mostrei isso aqui justamente para voltar lá naquele primeiro esquema, tá? Para dizer o seguinte, isso aqui, pessoal, vamos voltar aqui no código. Isso aqui significa que eu tenho largura de banda, tá certo? E essa largura de banda, na verdade, ela é uma largura teórica, tá? Então, não é uma largura, então, se eu tenho essa tecnologia aqui, se eu tenho 33 MHz por segundo, né, então, certamente eu vou ter um desempenho de 132 megabytes por segundo. Não, não é assim, na prática não. Aquilo ali significa largura de banda máxima, ou seja, é o que ele consegue suportar, né, que no máximo pode chegar aquilo, mas dificilmente chega aquele desempenho. Tá bom? Porque tem uma série de condições, né? Na sequência de transmissão de dados, acontece, por vezes, de essa transmissão enviar alguns dados e não conseguir, o receptor não conseguir receber e o transmissor ter que enviar de novo. Então, se ele está enviando de novo, então quer dizer que ele perde um pouco o desempenho. Lembra que nós temos barramentos, né? E conexão ponto a ponto? Então, num barramento tem vários, né, transmissores e receptores. Se ao mesmo tempo um transmissor, né, está enviando, deixa eu ver se eu tenho aqui o esquema, se eu tenho o transmissor aqui, depois eu mostro de novo para vocês, tá? Mas se ao mesmo tempo um componente, né, A, vamos colocar aqui rapidamente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Né? Por exemplo, se um dispositivo está enviando aqui, né? Esse dispositivo está enviando para cá, ó, daqui para cá, e esse daqui para cá ao mesmo tempo, o que acontece? Esse espaço que nós temos aqui, ó, né? Esse barramento que nós temos aqui, está compartilhando o quê? Compartilhando a transmissão de dois elementos ao mesmo tempo. Então, a largura de banda aqui, suportada, é uma. Tá certo?
Ela suporta no máximo, por exemplo, 10 megabits por segundo. Mas só que está enviando de 2 ao mesmo tempo. Então aqui passa no máximo 10. Então isso aqui pode enviar no máximo 5 e esse 5. Tá? Pode ser que esse aqui envie um pouco mais, esse um pouco menos, mas na soma tem que dar 10. Tá? Então você tem que entender que essa largura de banda ela é teórica. Tá bom? Ela não é a largura de banda assim que você, nossa, então o meu USB ele vai funcionar em tal velocidade exatamente. Não, depende da qualidade do cartão de memória, depende se tiver outro dispositivo também conectado no seu mesmo canal USB, né? Dando o exemplo do USB. Então depende de uma série de coisas, tá? O que você tem que entender é que a largura de banda máxima é aquela, tá? Que vai conseguir transitar no máximo aqueles dados. Porém, pode ser que seja menor de acordo com alguns fatores que a gente vai também descobrindo e vai entendendo ao decorrer do curso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Só mais um detalhe aqui para a gente poder finalizar. Vamos dar alguns exemplos aqui do que inclusive tem no material lá, se vocês lerem vai ser mais interessante. Tá bom? Então, por que a transmissão ela pode ser menor do que aquela que a gente calcula né, de acordo com os dados de transmissão da tecnologia? Porque primeiro, né, o transmissor, às vezes, ele não consegue enviar os dados, né, em velocidade máxima e o tempo todo. Tá bom? Entre o A e o B, tá? Vamos voltar aqui, né, entre o A, vamos colocar aqui, o A e o B, vamos colocar aqui, tá certo? São chips, né? São dispositivos. Esse aqui está mandando para cá, do A está mandando para o B. Então, o que acontece? Esse A aqui, às vezes, não consegue mandar, né, em 100% a todo vapor, tá? E outra, às vezes o B também não consegue receber a todo vapor. Então, depende da tecnologia da placa, depende de algumas questões. Por isso que placas-mães mais caras, elas normalmente têm uma taxa de transferência melhor. Tá? Foi feito alguns testes, né, em laboratórios e a mesma configuração, só mudava a placa-mãe. Uma placa-mãe melhor, mais cara, né, não só mais cara, mas sendo melhor realmente, ela tem um desempenho de até, né, 15 a 18% maior do que uma placa mais simples. Então, o melhor investimento que você faz, né, em uma placa, se você precisa de um bom computador, é comprar uma placa-mãe de qualidade, tá? E ao passar do curso, né, das aulas, a gente vai entendendo, vocês vão entendendo cada vez melhor qual é essa placa e como seria essa placa de melhor qualidade, tá bom? Então é isso. A outra questão é que, né, que eu já disse, é que o A, ao enviar para o B não consegue receber e pede de novo a retransmissão. Fala assim, ó, né, ou seja, transmissor, envia de novo que eu não consegui pegar não, tá? Então ele vai enviar de novo e na verdade ele envia 2 vezes, mas vale uma só porque era uma vez só que ele precisava e esse tempo acaba aumentando, né, dando uma sensação de mais lento. E outra coisa, aqui, ó, tá vendo esses bits, né, ó, o start bit e stop bit? Esses bits aí são bits de controle, tá certo? Ou seja, aqui tem um 0 ou 1, não vou entrar em questão se start bit é 1 ou é 0, depende da tecnologia, tá? Mas aqui vai um bit e aqui vai outro bit. Então temos quantos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O exemplo de 8. Mas só que nós temos mais um e mais outro, dá quanto aqui ao todo? 10, tá? Dá 10 bits, ou seja, ele está enviando 10 do transmissor até o receptor, porém, o que você está usando mesmo na sua transmissão, no seu uso do computador, seriam só 8. E esses outros 2 é só para controlar, para ele conseguir, né, controlar e fazer com que aqueles dados cheguem, e se chegam corretos, se não chegaram corretos, e retransmitir, são bits de controle, tá? Ou seja, são mais dados, porém você não utiliza, quem utiliza é só a tecnologia, que é o transmissor e o receptor, se utilizam deles. Então, o outro exemplo seria esse que eu falei, né?
E aí, você tem aqui um barramento, e se esse barramento suporta 10 megabits por segundo e tiver mais dados passando por eles, então significa que você vai ter uma queda de desempenho, né? Mesma coisa, você tem uma avenida, né, e passando muitos carros ali. Então, tem uma hora que vai haver um gargalo e em alguma rua que for entrar, né, os carros forem entrar para aquela avenida, acaba tendo, né, um congestionamento, tá certo? Então, a concorrência do barramento de comunicação pode ser grande e diminuir a velocidade. Então é isso, pessoal, tá? Então, essas são as possibilidades e o entendimento em relação à transmissão, à taxa de transferência, tá bom? Então não esqueça que quando você obtiver uma taxa de transferência, né? Vamos voltar aqui. Uma taxa de transferência, essa taxa de transferência ela não é real, ela é teórica, tá? Então 132 megabytes por segundo, então significa que aquela tecnologia, né, consegue trafegar no máximo aquilo, mas na prática normalmente é bem menos, tá bom? Não importa se é em série ou em paralelo, ok? Qualquer dúvida, só mandar no grupo. E vamos lá, pessoal, vamos movimentar o grupo aí para a gente poder, né, ter um entendimento melhor. Já começou a melhorar, né? Tá bom? Então um abraço para vocês e fui!